Receber e celebrar a palavra de Deus aqui hoje. Sacode esse crente que está do seu lado e fala para ele assim, ó, se prepara. Não, fala com vontade, com voz de profeta, Deus de profeta. Sacode ele e fala, se prepara. Deus vai falar com você. Vamos orar, estenda suas mãos aqui para frente. Pai, no nome de Jesus nós declaramos, nossa alma é aquietada agora, nossa mente está alerta e nosso espírito está pronto. Nós não queremos ouvir a voz de um homem. Nós estamos aqui porque precisamos e desejamos ouvir a voz do Senhor. Fala com a gente, sacode a gente por dentro e por fora com essa mensagem. Muda as nossas realidades, que ninguém saia por aquelas portas para continuar vivendo do mesmo jeito. Nós repreendemos agora todo espírito contrário ao seu, sono, cansaço, preguiça, Pai, toda apatia, frieza, incredulidade, toda dor que vem para nos distrair, todos os demônios nós damos uma ordem, que batam em retirada agora em nome de Jesus. E declaramos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade, pisa nessa igreja hoje, Jesus, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque essa já é a melhor noite de domingo das nossas vidas. Uma noite de cura, de milagres, de vida, de renovo, de fé, de salvação e de novos começos, para a glória do nome poderoso de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glória a Deus. A gente continua hoje a nossa série de mensagens, maturidade, crescer dói, mas vale a pena. É a 8ª semana que nós falamos sobre esse assunto, e eu espero que você esteja sendo abençoado e edificado com essas mensagens. Alguém está sendo? Graças a Deus. Eu quero, antes de começar a mensagem de hoje, como de costume, fazer um resumão, não vai ser da mensagem da série inteira, das 8 semanas, fica tranquilo, mas eu quero fazer um resumo bem breve, bem objetivo da semana retrasada, quando eu comecei falando sobre o poder da obediência. Quem estava aqui semana retrasada? Ok, quem não estava, levanta a mão. Perfeito, eu vou fazer um resumo para te atualizar. Já quero avisar também, de antemão, a igreja, que o vídeo que eu fiz anunciando e convidando era para falar sobre Abraão e Jonas. Mas hoje pela manhã a gente só ficou no seu Abraão. Não deu para chegar no tio Jonas. Então, eu acho que muito provavelmente a gente não consiga falar sobre ele hoje também, agora à noite. Mas eu vou me esforçar aqui para a gente conseguir mergulhar ao máximo na palavra. Mas a gente vai ver a história de Abraão hoje, ok? Você que não estava semana retrasada, eu te encorajo, te aconselho a anotar, ok? Para que você possa absorver o máximo. Eu vou passar bem rapidinho, mas você pode refletir e pode também meditar nisso depois, ok? Nós começamos falando que a vida cristã se resume em 2 pontos. Quantos pontos? Quais são eles? Ouvir e obedecer. Cutuca quem está do seu lado, fala para ele assim, são só 2 passos: ouvir e obedecer. Nós vimos na semana retrasada que no reino de Deus, na vida cristã, obediência não é algo opcional. Obediência é fundamental. Pastor, o que é obediência? Olhe para mim, preste atenção. Obediência é uma pequena semente cujo fruto se chama milagre. Porque quem planta obediência sempre vai colher milagre. Eu nunca vi alguém que escolheu obedecer na Bíblia terminar frustrado. Cutuca quem está do seu lado, diga, você não vai ser o primeiro. Pastor, o que é obediência? É uma pequena chave que abre grandes portas. E no ano das portas abertas, nós precisamos entender que nenhuma delas serão abertas enquanto a obediência não for praticada. O texto base foi Lucas 6,46. Coloca para mim na tela, por favor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu?
Um texto leve, suave, motivacional, né? Que provavelmente você nunca vai achar numa caixinha de promessa. Mas foi o que Jesus disse. E eu sei que isso aqui não está na moda, mas está na Bíblia. E a gente não prega o que está na moda, o que dá like, o que enche igreja. Porque o nosso compromisso não é em agradar homens. O nosso compromisso não é diluir a mensagem para alcançar mais pessoas. O nosso compromisso é com a verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Se é para Jesus, você pode aplaudir com vontade, mesmo com raiva, mas aplaude. É interessante que Jesus não faz essa pergunta para a multidão que caminha de longe e só segue enquanto é conveniente. Jesus faz essa pergunta aqui para discípulos, gente que está perto. Ou seja, dá para ser discípulo, chamar de Senhor e não viver em obediência. Silêncio da morte na igreja. Eu vou mais fundo. Dá para ser discípulo, chamar de Senhor, fazer carisma, ir no GC. No final termina um pouco mais para cima, eu prometo. O que Jesus está falando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? O que Jesus está ensinando para eles? Nós vimos isso semana retrasada. Jesus está dizendo, eu não quero adoração de domingo se não tem obediência na segunda. Eu não quero obediência da boca para fora. Eu quero uma vida que corresponda às palavras que estão sendo liberadas. E nós vimos que a obediência é prova de amor. Afinal de contas, quando a gente fala sim, Senhor, Ele escuta, eu te amo. Porque todas as vezes que você obedece, a obediência é como uma linguagem de amor no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para eles é, eu não quero só palavras, eu quero prática. Eu não quero teoria e discurso vazio. Eu quero um comportamento transformado, que obedece, que se submete à palavra. Nós vimos que o problema da nossa geração, muitas das vezes, é reconhecer Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque o Salvador me livra do inferno e me leva para o céu. E todo mundo quer o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus que é Senhor. Porque o Salvador me livra do inferno, me leva para o céu, mas o Senhor governa e manda na minha vida. Então não é mais o lugar que eu quero ir, é aonde Ele diz que eu posso estar. Então não é mais os amigos que eu acho que são os melhores, são as conexões que Deus aprova para que eu faça aliança ou não. Então não é a roupa que eu acho mais bonita, é a roupa que eu olho no espelho e pergunto se o Espírito Santo está à vontade dentro de mim, dentro daquela roupa. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, venhamos e convenhamos que em alguns templos ele anda com falta de ar. Mas isso é assunto para outro dia. A gente viu então que não dá para só ter e se submeter ao Senhor como Jesus como Salvador, mas é necessário como Senhor. E como Senhor Jesus não pede, como Senhor Jesus manda. E a gente está numa geração tão gourmetzinha, tão mimimizinha, tão... como se o evangelho fosse Hello Kitty. E a gente, não, porque Jesus me pediu, não, então foi outro, irmão. Nunca vi Jesus pedindo na Bíblia. O Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, vai pedir o que para quem, irmão? Quando Deus fala, Deus manda. Quando Deus fala, Deus ordena. Aleluia. E posso te dar uma notícia? Aqui já é a pregação de hoje. Quando Deus fala, não cabe opinião, só cabe obediência. Eu fiz um gabinete uma vez que a pessoa chegou assim para mim e falou, pastor, olha, é porque Deus me falou isso, falou aquilo outro, aí Deus me disse assim, e Deus falou isso para mim e tal, e o que o senhor acha? Eu olhei e falei, oi? Deus me disse isso, o que o senhor acha? Eu falei, meu lindo, minha linda, deixa eu te contar um negócio. Se Deus falou, eu não tenho que achar nada. Porque quando Deus fala, não cabe mais opinião. Ai, pastor, Deus falou, mas eu acho que... Deus falou, mas eu não estou sentindo. Deus falou. Se Deus falou, está falado e ponto final. Não cabe mais opinião, não cabe mais crítica, não cabe mais espera. Só cabe uma coisa, obediência. E aí eu trago à memória a frase da nossa conferencista internacional, Ana Luísa Belas.
Frase extremamente espiritual e teológica, liberada sobre o grande John Bellas. John, obedece que dói menos. Pastor, porque durante muito tempo discuti isso, a gente associou obediência a castigo, punição, dor e sofrimento. O que eu disse? Obediência associada a castigo, punição, dor e sofrimento. Logo, se eu pedir para você pensar e imaginar uma pessoa obedecendo, você vai fechar os seus olhos e vai pensar em alguém se esforçando, sofrendo, nunca alguém feliz e desfrutando. Essa foi uma estratégia do diabo para a gente não obedecer mais. Mas a frase dela foi: obedece que dói menos. Pastor, por quê? Porque a desobediência sempre vai custar mais caro que a obediência. Então nós vimos que 1 João capítulo 5, nisto consiste o amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É o que está na palavra de Deus. Nisto consiste o amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pastor, o que é pesado? O pecado. O que é pesado? Servir o diabo, porque servir a Deus é leve, é apaixonante, é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Irmão, coisa boa é servir a Deus. Tem gente que se converte e é tão apaixonado por Deus que olha para trás e fala assim: pastor, quanto tempo da minha vida eu perdi. Quantos domingos que você fala, eu podia estar na casa de Deus, eu podia estar servindo a Deus, eu podia estar ajudando pessoas, eu podia estar me envolvendo, eu podia já estar livre há muito tempo, mas estava lá preso nas garras do diabo, afundado numa vida de pecado, no meio do lamaçal da escravidão. Aí agora que Jesus libertou, mudou a vida do cara, transformou, aí só porque tem que dobrar a escala manhã e noite, ele fala: ai, pesado, hein? Vimos em Filipenses capítulo 2 que até Jesus obedeceu. Vimos 3 características da obediência. Se você não estava, anote isso. A obediência precisa ser imediata, inteira e interna. Imediata porque a obediência que eu deixo para amanhã, na verdade, é a desobediência que eu vivo hoje. Eu vou repetir. Todas as vezes que você deixa para obedecer a Deus amanhã, na verdade, você está desobedecendo a Ele hoje. Por isso ela precisa ser imediata, instantânea. Ela precisa ser interna. Por quê? Porque não adianta obedecer da boca para fora. Ah, tá bom, né? Não tem outra opção, vou obedecer. Não, Deus quer que a gente obedeça com alegria, com ânimo. Porque não tem coisa melhor do que obedecer a Deus. Ela também precisa ser inteira. Por quê? Porque não dá para obedecer a Deus pela metade. Quando Deus fala, não dá para pegar uma parte: vou cumprir isso aqui eu descarto. Vou fazer isso aqui porque isso aqui é mais fácil, esse restante aqui eu deixo para outro. Não. Obediência precisa ser inteira. E aí eu citei Saul. Quando Deus fala para ele claramente: vai lá e mata tudo. O que ele faz? Vai lá, mata quase tudo. Mata um tanto de gente, mata um tanto de animal, destrói tudo, mas pega uns boizinhos. Pega o gado e diz assim: ó, esse aqui eu separei. Samuca chega, o profeta: opa, estou ouvindo uns boizinhos aí, o que é isso? Saul diz: não, esse aqui eu separei para sacrifício ao Senhor, porque todo desobediente é mestre em dar desculpa. O problema é que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Samuel fala para ele: mas o que é que Deus mandou você fazer, Saul? Não, Deus mandou eu matar tudo. E por que é que você não matou? Não, esses aqui eu separei, não é para mim não. É para oferecer sacrifício ao Senhor. Parênteses, cuidado para não entregar para Deus aquilo que Ele não está pedindo para receber. É aí que Samuel lança aquela frase tão famosa e diz para ele: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E acredite, tem muita gente sacrificando até hoje, porque não escolheu o caminho da obediência. A boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele assim: nunca é tarde para recomeçar. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, nós vamos para o texto de hoje. Gênesis capítulo 12. Vamos para o texto de hoje. Antes da gente ler o texto, última coisa que nós vimos na semana retrasada. Na maioria das vezes a nossa dificuldade em obedecer é porque nós temos dificuldade de reconhecer a autoridade. Como assim, pastor?
As enfermidades reconheciam a autoridade de Jesus. Por isso, quando Jesus dizia para o cego, ele começava a enxergar, para o paralítico ele começava a andar. Porque as enfermidades reconheciam a autoridade de Jesus e quando Jesus falava sai, elas saíam. Os anjos estão à nossa disposição, nos servindo, enviados por Deus para isso. E eles obedecem porque reconhecem a autoridade. Jesus está no meio de uma tempestade, tem vento soprando, mar batendo contra o barco. Ele se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, cessa-te. E o que acontece? A tempestade acaba na hora, porque até a natureza reconhece a autoridade, e porque reconhece a autoridade, se submete e obedece à voz de comando de Jesus. Até os demônios, quando Jesus liberava uma palavra de libertação, não tinha demônio que ficava quando Jesus falava sai. Acredite, tem demônio que é mais obediente do que muito crente. Porque Jesus fala para o demônio sai uma vez e ele sai. Jesus fala para o crente 1, 2, 3, 5, 10 vezes, ele ainda acha que a vontade dele é melhor do que a de Deus. Silêncio da morte na igreja. Quem está comigo ainda diga amém. Amém. Pastor, o que é que eu preciso fazer então? Reconhecer a autoridade. Assim vai ficar mais fácil de obedecer a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão. Quem que disse, irmão? Então o Senhor disse a Abrão. Mas não é Abraão, pastor? Depois. Por enquanto é Abrão. Ah é, pastor, tem um azinho que acrescenta, né? Não é um A que acrescenta, é uma identidade que é mudada. Porque Deus não muda só o nome de Abrão para Abraão, porque Abrão significa pai de excelência, Abraão significa pai de multidões. O que Deus está dizendo é, só dá para ser pai de multidões depois que for um pai de excelência. E todas as vezes que você estiver disposto a ser um pai de excelência, Deus estará pronto para te colocar em lugares mais altos, para que você seja então pai de multidões. É Deus dizendo, aprende a ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, diz o Senhor. Então a história dele começa como Abrão. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que coisa interessante, irmão, mergulha comigo aqui. Abraão é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Nós estamos falando do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. O texto que a gente leu está em Gênesis 12, é o início da humanidade. A história está só começando. E vale lembrar que Abraão não tem GC para frequentar. Abraão não tem igreja para ir. Abraão não tem carisma para fazer. Abraão não tem nem Bíblia para ler. Afinal de contas, ele está vivendo a Bíblia. É nesse contexto e nessa realidade de Gênesis 12, com a história da humanidade começando. Sem Bíblia para ler, sem GC para frequentar, sem pastor para ensinar, sem Spotify para botar uma musiquinha mais tranquila, um worship para fazer devocional, sem YouTube para ouvir uma pregação que nos alimenta e nos motiva quando precisa, sem nada disso, Deus chega para esse cara e fala, sai. Silêncio da morte na igreja. O que chama a minha atenção é, Deus não se apresenta para o cara, irmão. Uma coisa é você hoje ouvir a voz de Deus, sabendo quem Deus é. Outra coisa é em Gênesis 12, vivendo numa realidade, numa cultura que você não tem igreja evangélica, não tem pastor, não tem Bíblia, não tem crente, não tem nada. E aí você ouve uma voz que te diz, sai. Por que Deus não dá antes o cartão de visita? Por que Deus não fala antes para Abraão, ô Abraão, muito prazer, eu sou o Criador dos céus e da terra. Por que Deus não chega e fala, Abraão, eu sou Yahvé. Abraão, eu sou aquele que criou todas as coisas. Abraão, eu sou... Não, Deus chega para ele e fala, sai. Pastor, por que a primeira coisa que Deus fala com Abraão é sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai? Aqui a gente precisa entender um pouquinho do contexto, porque Abraão vive numa cidade idólatra, numa família pagã, e os historiadores vão dizer que o pai de Abraão é construtor de ídolos.
O pai de Abraão é o cara que faz as imagens e os ídolos, que levanta altares para que prestem culto a outros deuses. Deus chega para esse cara e diz o seguinte: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Detalhe, primeiro Deus fala para ele, coloca o versículo para mim na tela. Primeiro Deus fala para ele, sai. E só depois Deus fala, vai. Coloca o texto para mim, o que estava isso. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Cutuca quem está do seu lado, diga para ele assim: primeiro Deus fala, sai. Só depois Deus fala, vai. Pastor, o que é isso? É Deus ensinando para Abraão e para a gente. Você não vai entrar nos lugares onde Deus quer te levar, enquanto você não sair dos lugares de onde Deus quer te tirar. É Deus dizendo: primeiro você sai, e depois eu te mostro para onde que é para ir. Primeiro você obedece, primeiro eu te arranco do lugar onde você está, e aí sim, depois eu te mostro qual é o caminho que você deve seguir. Meus irmãos, nós nunca entraremos em lugares onde Deus quer nos levar, enquanto nós não sairmos de lugares de onde Deus quer nos tirar. Existem lugares que já não te pertencem mais. Existem lugares que não são mais para você. Existem lugares que já não te cabem mais. Existem lugares que a conversa já não é conveniente para você lá. Existem lugares que tem gente que não está preparada para ver e para conviver com aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Quando Deus fala para Abraão, sai, Deus está dizendo: eu quero que você rompa com a cultura, com a mentalidade, com o sistema e com essa terra. Mas fica tranquilo, Abraão, não é sair para se aventurar, é para sair debaixo de uma palavra que eu vou te dar. Pastor, Abraão sabe para onde está indo? Não, porque Deus nunca nos entrega o mapa completo. Como é que é a vida com Deus, pastor? Você obedece o passo que Ele te entregou, e então Ele te revela o próximo. Sabe qual é o problema? A gente quer receber o mapa completo. A gente quer que Deus fale tudo o que vai acontecer. A gente quer que Deus nos mostre lá na frente. Deus está dizendo: não é assim que funciona comigo. Você obedece o primeiro passo, eu te revelo o segundo. Você obedece o segundo, eu te revelo o terceiro. Você obedece o terceiro, eu te revelo o quarto. E assim sucessivamente. Pastor, por quê? Porque o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus te entrega o mapa completo, você confia no mapa que está na sua mão. Mas quando você não sabe para onde está indo, você confia na voz que te guia, naquele que libera a palavra, naquele que te conduz. Ei, meu lindo, Deus está te chamando hoje. Sai de onde você está, porque existem lugares que não são mais para você. Bate na mão de 3 pessoas e vira para ele e diz: sai, sai logo, sai correndo. Se Deus disse para sair, não queira ficar nem mais um dia lá. Sai. O problema é que a gente sempre quer ouvir de Deus: entra, vai, conquista, chega, estou te levando. Não. Primeiro Deus fala: sai. Porque quem não está pronto para obedecer na saída, não está pronto para receber a conquista. Quem não está disposto a abandonar o velho, não está pronto para receber o novo. Agora, o que a gente precisa entender aqui é algo poderoso, mas muito simples. Escute: Abraão não é um andarilho, Abraão não é um aventureiro, Abraão não é um desempregado que não tem mais o que fazer da vida e vai obedecer uma palavra, uma voz que vem do nada porque não tem coisa melhor para fazer. Não! Abraão é rico, Abraão tem dinheiro, Abraão tem posses, Abraão tem gado, tem novilho, Abraão tem servos e servas, Abraão tem escravos. Se fosse nos dias de hoje, Abraão seria tipo um sheik do petróleo, tá ligado? Abraão cheio da grana, cara. Pastor, o que isso significa? Escute, olhe para mim. Deus está dizendo para esse cara: sai daqui, ó. Sai de onde você está. Da sua casa, do meio da sua parentela, sai da sua terra. O problema é que a gente quer sair só quando está tudo dando errado. Pergunta: e quando Deus manda a gente sair quando está tudo dando certo?
Vai apertar um pouquinho agora. Pastor, mas está tudo bem. Mas Deus está dizendo, sai. Pastor, mas Abraão está com a vida estabilizada. Agora que chegou onde queria, está com dinheiro, está de boa, está perto da família, está perto dos amigos. Por que Deus fala para Abraão sair? É simples, porque Deus vai fazer de Abraão pai de multidões. Mas não dá para ser pai de multidões enquanto for filho mimado dentro da casa do papai. Deus está dizendo, Abraão, sai da casa do papai, porque eu vou te fazer pai de multidões. Sai daqui, porque eu preciso te fazer amadurecer, para te colocar nos lugares onde eu quero te levar. Abraão, sai, irmão. Tem que sair. Se Deus não liberou uma palavra, por favor, não mova nenhum passo. Mas se Deus já te mandou sair, por favor, não fique lá por nem mais um dia. Agora a pergunta é: como é que obedece para sair, para deixar, para largar, para romper com uma mentalidade, com uma cultura? Como é que deixa a família para trás? Como é que deixa a estabilidade e o conforto, se está tudo dando certo e indo bem? Muitas das vezes, a forma como Deus encontra de nos fazer amadurecer é justamente nos tirando da zona de conforto. É arrancando a gente de lá, onde está fácil, onde está agradável, onde está tudo de boa, onde a gente domina as coisas, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente não é forjado, tratado, mas onde a gente encontrou um ambiente confortável para estar. Deus nos tira dessa zona de conforto e nos leva para a zona de confronto. Pastor, o que é isso? É Deus nos ensinando. Quer amadurecer? Esteja disposto a sair mesmo quando tudo está dando certo. Quer amadurecer? Esteja disposto a abrir mão de conforto e estabilidade, de sair da zona de conforto para entrar na zona de confronto. Pastor, mas está doendo. Posso te dar uma boa notícia? É na zona de conforto, de confronto que a gente cresce. É na zona de confronto que a gente amadurece. É na zona de confronto que a gente é forjado. É na zona de confronto que a gente fica mais parecido com Ele. É na zona de confronto que a gente cresce. É na zona de confronto que milagres acontecem. É na zona de confronto que promessas se cumprem. É na zona de confronto que Abraão vira Abraão, que o filhinho de papai vira pai de multidões. É na zona de confronto. Por que, pastor? Eu vim pregar para alguém. Escute, não existe vinho se a uva não for amassada. Não existe azeite se a azeitona não for espremida. Você pode estar vivendo o processo mais dolorido da sua vida, e Deus te trouxe aqui hoje só para te dizer: estou te tirando da zona de conforto, estou te levando para a zona de confronto. Mas prepare-se, quanto maior é a pressão, mais rápido é o processo. Você está mais perto do seu propósito do que você imagina. Bate na mão de alguém e diga para ele: ei, se prepara, você vai crescer e amadurecer como nunca antes na zona de confronto. Aleluia! Pastor, mas vai ser fácil? Não. Vai doer? Vai. Vai ter o mapa completo? Não. Vai bater medo? Vai. Vai ser só alegria? Não. Vai ter lágrima? Vai. O que é isso, pastor? Prazer, esse é o evangelho. Eu não preciso do mapa completo, eu só preciso de uma palavra. Pastor, como é que faz para obedecer? Abraão ainda não tem filho, Abraão ainda não tem uma terra, Abraão ainda não tem nada daquilo que ele ouviu. Mas o que é que Abraão tem, pastor? Abraão tem uma palavra. Abraão tem uma palavra. Abraão tem uma palavra. E eu vim pregar pra gente que entrou aqui hoje desanimada, desacreditada, achando que as coisas não iam pra frente, porque você diz: eu só tenho uma promessa, eu só tenho uma palavra. Eu vim na verdade é para te lembrar que quem tem uma promessa tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa para viver o que Deus disse.
Sacode esse crente que tá do seu lado, diga para ele: quem tem uma palavra tem tudo. Tem mapa não? GPS tá ligado não? Tem Waze, Abraão? Não. Até porque não adianta ter Waze se não tem destino. Pastor, por que primeiro Deus fala sai? Porque não adianta Deus dizer para onde você tem que ir se você não sabe do lugar onde você está. É por isso que quando você vai pedir um Uber, a primeira coisa que você precisa colocar não é o seu destino, é a sua localização atual. Percebe que tem muita gente que não chega onde quer porque não sabe nem onde está? Porque primeiro Deus altera a sua localização atual para depois te revelar o seu destino. Primeiro ele fala para Abraão, sai, e depois diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa Deus tocar na sua localização atual hoje. Deixa Deus recalcular a sua rota. Deixa Deus te mostrar onde é que você está. Deixa Deus te tirar. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, sai desse lugar de medo, de angústia, de depressão, de ansiedade. Sai desse lugar de acusação, de peso, de condenação. Sai. Sai. Essa semana ainda não se assuste com as mudanças do céu. Deus está preparando algumas surpresas. Aleluia. Quando Deus diz sai, aqui é confortável, aqui é estável, aqui é agradável, aqui eu já estou acostumado, está tudo dando certo. Vamos junto. Nada, tudo certo. Tá lindo, cara. A barba com a touca deu um contraste irado. O que eu estava falando mesmo? Você me distraiu, cara. Tava tudo dando certo. Mas Deus não disse para sair. Deus não disse para largar e para abandonar, só para romper com uma mentalidade, uma cultura e um sistema. Não foi só por causa disso. Não, pastor, não. Por que mais, pastor? É porque Deus está dizendo, Abraão, sai de onde você está, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que não vai caber no lugar onde você está hoje. Eu vou para a esquerda, meu Deus, eu vim pregar para alguém, eu vim animado nessa noite, eu vim animado. O que Deus está dizendo é sai para romper com a cultura, sai para deixar a idolatria, sai para quebrar os ídolos, sai para deixar o conforto da casa do Pai, sai para abrir mão da estabilidade, mas sai, porque o que eu vou fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que o lugar onde você está não vai te caber mais. Não se assuste se te mandarem embora de alguns lugares, é Deus arrumando uma desculpa para te expulsar. Pastor, Deus vai me expulsar? Vai, porque se dependesse da sua força, da sua coragem, você nunca pedia para sair de lá. Deus vai permitir que coisas aconteçam para dizer, na verdade não são eles que estão te tirando, sou eu que estou te expulsando para mais perto do seu propósito. Pastor, isso acontece, veja se com José não foi assim. Tira a túnica, pega o menino, vamos matar os sonhos. A túnica leva, porque a túnica foi o meu pai da terra que deu. E nos sonhos ninguém toca, porque foi o meu pai do céu que me entregou. Porque o que os homens me dão, os homens podem levar. O que Deus me entrega, só Ele. Aleluia. A ideia deles era, vamos matar os sonhos do sonhador. Taca na cisterna. Tá passando uma caravana, tá indo para o Egito. O que é isso? Estão pensando que estão matando José. Na verdade José está sendo expulso de casa para entrar na rota do propósito.
Eu vim pregar para alguém, escute isso. Todas as vezes que tentarem te jogar num lugar para você ser humilhado, rejeitado, escondido, abafado, todas as vezes que pensarem que vão estar acabando com os sonhos de Deus na sua vida, é Deus te dizendo: todas as coisas cooperam para o seu bem. Na verdade, eles só estão te empurrando para mais perto do propósito. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para o seu bem. Eu nunca vi uma porta se fechar que não tivesse uma porta maior aberta por Deus. A sua vida não está na mão de chefe, a sua vida não está na mão de político, a sua vida está na mão de Deus. Deus está arrancando laços emocionais com pessoas que você se relacionou lá atrás. Já terminou, já acabou, já está cada um no seu canto. Mas Deus está dizendo: seu coração ainda ficou lá, sua mente ainda ficou lá, seus sonhos morreram junto com aquele relacionamento lá. Você não consegue enxergar mais o seu valor em você mesmo, porque palavras foram liberadas e feridas foram abertas. Eu sinto Deus aqui nessa noite falando com alguém. Escute isso, e Deus está dizendo: ei, o sai de Abraão é o sai que eu libero sobre a sua vida hoje. Deus está dizendo: você não vai ficar refém dessa dependência emocional, desse relacionamento frustrado. Deus está dizendo: eu toco nas suas emoções hoje, eu toco nas suas feridas hoje, eu te curo, eu te saro, diz o Senhor. Sai, sai. Deus não diz: Abraão, eu estou te arrancando. Deus diz: Abraão, sai. Te mostrar a terra é comigo, sair é com você. Deus é um gentleman. É por isso que Jesus vai dizer: eis que estou à porta aí. O Deus que não arromba a porta para abrir o nosso coração, para entrar no nosso coração, é o mesmo Deus que não nos tira de lugares à força. Ele não diz: estou te tirando daí à força. Deus está te encorajando e te fortalecendo para sair de onde Ele já disse que é para sair. Pastor, mas vai ser fácil? Não. Mas escute isso: o compromisso da obediência não é com a minha felicidade. O compromisso da obediência é com a minha fidelidade. Porque tem coisa que eu vou precisar deixar, que eu não vou ficar feliz. Tem coisa que eu vou precisar abandonar e deixar para trás, que não vai me vir alegria num primeiro momento. Mas é aí que eu lembro que é isso que é evangelho. Pastor, por quê? Sério mesmo, irmão? Que alguém que traiu a vida inteira fala assim: pastor, parei de trair, não traio mais, não olho para mulher nenhuma mais, não tem mais pornografia na minha vida, não tem nada, estou felizão, ó, maravilhoso, não sinto mais nada, agora só pela minha mulher. Você acha que é fácil? Você acha que é feliz? Pessoa que tem uma dependência, que tem um vício, diz: ó, pastor, não sinto mais nem vontade. Ó, virei um semideus, anjo, quarta pessoa da Trindade, muito prazer. O cara que ganhou dinheiro ilícito durante tanto tempo, que tem um esqueminha, uma ajudinha ali que faz entrar muito mais do que entraria. Ele olhar e dizer: Deus está falando comigo, eu aprendi o poder do não, o segredo da obediência. Eu vou renunciar, eu vou declarar o que tem que declarar, fazer o que tem que fazer, e mesmo que eu ganhe menos. Você acha que é fácil? Você acha que traz alegria, felicidade? Pastor, eu estou felizão, ó. Comia picanha e filé mignon todo dia, pastor. Mas ó, agora nunca vi carne tão macia como chã. Dói. E esse que é o problema do evangelho de hoje. Qual pastor? Que só ensina a gente a ganhar.
a crescer, a avançar. E quando tem que regredir? E quando tem que dar um passo para trás? E quando tem que perder por amor ao Evangelho? E quando tem que renunciar para dizer: eu posso estar triste agora por abrir mão disso, mas o que interessa é que ele fique feliz. Porque Evangelho é isso, irmão. Mesmo que eu fique triste num primeiro momento, eu vivo para fazer o coração do meu amado feliz. Mas posso te dar uma boa notícia: toda renúncia na terra gera uma recompensa no céu. Deus está dizendo: Abraão, abre mão hoje. Pode não ser fácil, pode gerar dúvida, medo, tristeza, dor, mas fica tranquilo, Abraão, porque aqui você só seria alguém bem sucedido e estável. Para onde eu estou te levando, você vai ser pai de nações, pai de multidões. Ei, Abraão, o seu nome entrará para a história. Porque toda renúncia na terra ativa uma recompensa do céu. Sabe o que é Deus dizendo: Abraão, abre mão aqui hoje, mas vai. Olha que diz o texto: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe darei. É isso que está escrito? E vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Tem coragem de abrir mão do que é certo, estável, para ir para algo que Deus nem disse que vai te dar? Tem coragem de obedecer mesmo sem ter a garantia de que vai receber? Tem coragem de abrir mão do lugar onde está, da estabilidade, do conforto, só para ir ver o que Deus quer me mostrar? Porque uma coisa é se Deus promete: Abraão, sai e vai para uma terra que eu te darei, mas não. A promessa é: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Tem coragem, irmão, de obedecer mesmo sem ter certeza se vai receber? Sabe o que Deus está ensinando para Abraão? Abraão, eu nunca vou dar aquilo que você não estiver disposto a enxergar. Cutuca quem está do seu lado, diga para ele: vai dar uma olhadinha. Fala para quem está do seu lado: dá uma espiadinha. Fala para ele: sai para ver. Gente que já está recebendo. Eu vim, se tiver 3 eu prego com a maior alegria e intensidade do mundo. Eu vim profetizar na vida de alguém. Deus não vai só te mostrar. Deus está dizendo: se você quer receber, primeiro tem que ter fé para enxergar. Porque quem não tem fé para enxergar e para ver, não está pronto e nem preparado para receber. Deus está dizendo: Abraão, sai de onde você está e vai ver o que eu tenho para te mostrar. Aleluia. Isso é verdade, sim. Lá na frente ele vai fazer com Abraão a mesma coisa. Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão, sai da tenda, olha para a areia do mar, conta, tenta contar. Deus, não dá. Pois é, Abraão, assim será a sua descendência. Porque aquilo que os seus olhos espirituais não viram antes, provavelmente os seus olhos carnais nunca enxergarão. Primeiro eu vejo pelos olhos da fé. Primeiro eu tenho atitude para enxergar. Aleluia. A fé me tira do lugar onde eu estou e me leva para o lugar onde Deus quer me levar. Então sai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala muito, mas age pouco. Eu vou repetir: o nosso problema é que a gente fala muito, mas age pouco. E quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite só para te dizer: confia na palavra que eu liberei sobre a sua vida. Pastor, mas é loucura. Pastor, mas é impossível. Meu lindo, minha linda, escute isso. Se você não precisa de fé para acreditar no que Deus falou, provavelmente você ouviu outra pessoa.
Porque todas as vezes que Deus fala parece loucura. Todas as vezes que Deus fala parece ser um exagero. Todas as vezes que Deus fala não faz o menor sentido com as realidades que eu estou vivendo. Todas as vezes que Deus fala, pastor, por quê? Porque Ele não é o Deus do difícil, Ele é o Deus do impossível. Mas eu também tenho uma boa notícia. Quando Ele fala parece loucura, mas Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Lagoinha Barra, eu estou pregando hoje um Deus que é poderoso, não só para fazer o que você deseja, mas para realizar infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu quero profetizar na sua vida: as suas sementes de obediência foram regadas com lágrimas, mas Deus está te dizendo hoje: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. A colheita vai ser extravagante, a colheita vai ser maior do que a renúncia, a colheita vai ser infinitamente mais. Pergunta: Abraão já tinha filho quando Deus disse que ele seria pai de multidões? Como Deus chama alguém que não tem nenhum filho pai de nações, de multidões? Como que Deus chama? Por que Deus não espera Isaac estar no colo para dizer que ele vai ser pai de multidões? Diga para quem está do seu lado: toda promessa é um convite para enxergar o futuro. Para a esquerda. Toda promessa é um convite para enxergar o futuro. Toda promessa é um convite para enxergar o futuro. Deus não unge Davi rei depois que assume o trono. Deus não bota José como governador e dá um sonho para ele depois que Faraó chama. Deus não chama Abraão pai de multidões depois que Isaac está no colo de Sara. Deus chama antes, porque Ele está dizendo: eu quero que você comece a se enxergar como eu te enxergo. A promessa é um convite: vem para cá e comece a se enxergar no futuro. Comece a se ver como eu te vejo. Diga para quem está do seu lado: comece a enxergar no futuro. Todo mundo podia olhar e dizer: é o seu Abraão, é o senhorzinho de 75 anos, não tem filho, tadinha, a mulher dele é estéril. Deus está olhando e está dizendo: é pai de multidões. Todo mundo olhando para o Davizinho, tadinho, não tem currículo de rei, habilidade de rei, não tem nada. Franzino é o menor da casa. Deus está olhando e está dizendo: é o próximo rei de Israel. Deus olha para Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, ladrão 71, corrupto. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Zaqueu significa puro, justo e honesto. Deus está dizendo: eu já estou enxergando um Zaqueu que vocês ainda não viram. Porque o diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Jesus conhece os nossos pecados, mas continua nos chamando pelo nosso nome. Porque o diabo te acusa pelo seu passado, as pessoas que estão à sua volta apontam o seu presente, mas Jesus te trouxe aqui hoje só para te dizer: eu já te vi no futuro. Eu já te vi no futuro. Será que tem alguém para receber isso aqui nessa noite? Eu já te vi no futuro. Ele já te viu no futuro. Ele já te viu no futuro. Posso te dar uma boa notícia? Deus já te visitou no futuro. E eu vim aqui hoje só para te dizer: não vai ser de morte, não vai ser de escassez, não vai ser de derrota, não vai ser de tragédia, vai ser de vitória, de glória em glória.
pastor, mas meu presente é de crise em crise, de problema em problema. Deus está dizendo, mas o futuro será de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Deus está dizendo, Abraão, está disposto a ver o que eu quero te mostrar? Porque tem coisa que só acontece quando você sai para enxergar. E vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Bem baixinho. Eu lembro quando eu casei com a Ana. Eu já contei isso aqui, mas se você não estava, escute. Sem R$1 no bolso para casar. Duro igual um coco, desempregado. Deixei minhas malas nos Estados Unidos. Vim no Brasil só para casar no religioso, despedir da família e ir embora. E aí Deus fala, fica. Como Deus? Fica. Mas Deus, eu não tenho uma cadeira para botar em casa. Eu não tenho um garfo. Deus, nem casa eu tenho. Fica. Ganhamos vestido de noiva, ganhamos lua de mel, ganhamos aliança, ganhamos o espaço para festa, ganhamos o salgadinho, ganhamos tudo. Um e um glória a Deus. Deixa eu te contar um negócio. Quando você celebra o milagre do outro, você está pronto para viver o seu. No caso, você deixa para o próximo testemunho agora, que esse já passou. Essa você já perdeu. Ganhamos tudo. Eu estou dentro do avião indo para a lua de mel e eu falo, Deus, eu não tenho onde morar, Deus. Eu preciso de uma casa, eu estou preocupado, bem baixinho. Eu estou preocupado, eu preciso de uma casa para morar. Eu casei. Aí Deus falou, Renan, você precisa de uma casa hoje? Eu falei, não, Deus, eu estou indo para a lua de mel, eu volto daqui a 7 dias. E Deus me disse, então deixa para se preocupar daqui a 7 dias. Eu falei, calma, Deus, eu acabei de casar. Pega leve. Fui para a lua de mel, voltei. Começo a pesquisar apartamento, casa, kitnet, o que tinha. Nada. E pesquisa nada. E pesquisa nada. E visita nada. E aí eu caí num problema aqui que quase ninguém vive isso, graças a Deus. Mas o problema é que você tem dinheiro para pagar, você não gosta. E o que você gosta, você não tem dinheiro. Mas alguém se identifica comigo? Ufa, graças a Deus, estou até mais aliviado. E diante de Deus, o que eu vou te falar aqui, eu vi todos os apartamentos que tinham na internet. OLX, Viva Real, Web, não sei o que, tudo. Falei, Deus, acabou. E agora? E agora eu vou fazer o que eu sei fazer. Já orei, agora eu vou agir. Comecei a bater nos prédios. Tem apartamento para alugar aí? Não. Tem apartamento para alugar? Tem apartamento? Que eu precisava de um negócio barato. Não é porque eu precisava de barato porque eu ia ter aquele dinheiro para pagar, porque é pelo que eu achava que ia conseguir pagar. Que poder pagar mesmo eu não podia nada. Eu começo a bater nos prédios. Aqui tem, olha, cara. Aqui tem, olha, não dá. Aqui tem, não, aqui não tem. Aí eu bato em um que o cara fala assim, olha, eu só sou o porteiro aqui. Aqui não tem. Mas tem um síndico. Tem um zelador de um outro prédio ali da esquina que está inaugurando agora, um prédio novo. Ele está aqui no horário de almoço dele, que é meu amigo. Ele vai lá com você. Eu falei, então tá bom, conheci o cara lá num prédio para ir no outro, na outra esquina. A gente vai junto. Irmão, quando a gente chega na frente do prédio, apartamento lindo, lindo, prédio novo, ainda terminando de instalar o blindex na fachada. Tudo novo, maravilhoso, e sauna seca, sauna a vapor, e hidromassagem, e salão disso, salão daquilo outro, e piscina, aquele tanto de coisa que a gente nunca usa. Tinha tudo, irmão. Quando eu olho para o prédio, quando eu entro na garagem do prédio, eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que eu estou fazendo aqui? E a Ana, amor. Eu, oi. Aí ela, amor, eu gostei muito. Eu falei, Ana, não vamos entrar. Aí o cara na nossa frente, ela, ai amor, vamos dar uma olhadinha. Não custa nada. Eu, faz cara de rica, não pergunta nada.
com ela, tudo novo, zero. Apartamento pequenininho, mas maravilhoso. Um quarto, uma sala, cozinha, banheiro e mais um outro banheirinho. A gente entra, a Ana fica apaixonada e eu clamando: sangue de Jesus tem. Que depois que você vê esses, você vê os outros, eu só pensava nisso, falava: Jesus, o Senhor tocou no coração do faraó, Pai, toca no coração da Ana agora. Por fim, eu pergunto o preço, era mais barato do que eu pensava. Faço uma oferta, a mulher aceita, e no final ganhei 1 ano de aluguel naquele prédio. Sabe por quê? Porque eu tinha uma palavra para ficar e uma atitude de sair para ver. Eu vou repetir: eu tinha uma palavra do céu e uma atitude para sair para olhar. Deus está te dizendo aqui hoje: sai para ver aquilo que eu já te prometi. O terreno em Cabo Frio, a igreja onde a gente está hoje, antes de ir para esse lugar onde a gente está hoje, antes de ir para esse prédio, a igreja lá hoje é numa rua sem saída. Quem já foi lá conhece. Metade da igreja é de um lado. Eu brinco que é a única igreja do Brasil que é meio a meio. Metade da igreja fica num galpão na frente, de um lado da rua, e a outra metade fica do outro lado da rua. Antes de ir para esses 2 galpões, eu namorava um espaço, um terreno que tinha na avenida principal, 5.000 metros quadrados, na chegada de Cabo Frio, na avenida principal, onde rolavam os shows, rave, não sei o que, as bagunças todas acontecia lá. As micaretas, as loucuras todas eram nesse terreno. Eu falava: Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu fui lá uma vez, não deu certo. Fui lá 2 vezes, não deu certo. Fui lá 3 vezes, não deu certo. Eu fui lá com 4 corretores diferentes. Uma das vezes que eu fui lá, eu perguntei pro cara assim, falei: cara, não dá pra gente alugar assim a metade aqui do terreno? Só a metade pra cá, pra ficar mais barato? Ele falou: não, é tudo. Aí uma das vezes que eu fui, o corretor olhou pro lado, eu com o seu Paulo, peguei uma pedrinha do terreno, peguei uma pedrinha e coloquei no bolso, e comecei a orar: Deus, vai ser aqui, Deus vai ser aqui, Deus vai ser aqui, Deus vai ser aqui. Resultado: um irmão da igreja, membro da igreja, o terreno custava não sei quantos milhões. Um irmão da igreja, membro da igreja, vai lá, compra o terreno e diz: eu vou alugar para a igreja praticamente no valor do que vocês pagam hoje, e só vai começar a pagar aluguel depois que a obra ficar pronta. Ele recebeu proposta de receber o dobro do aluguel do que a gente pagaria e não aceitou, porque ele disse: o que Deus colocou no meu coração foi de comprar e ajudar a igreja. Resultado: daqui a alguns meses vai inaugurar lá uma igreja para quase 2.000 pessoas, para serem alcançadas, para a região dos lagos reconhecer que Jesus é o Senhor. Pastor, o que é isso? Tem que sair para ver. Semana passada, domingo passado, veio uma irmã de Cabo Frio, me encontrou aqui, ó, no final do culto, aqui. Quem estava por aqui sabe. Pastor, eu vim lá de Cabo Frio hoje, só para contar um testemunho para o Senhor de uma palavra que o Senhor liberou em 2019. Eu falei: conte. Ela disse: eu tinha um sonho de ter minha casa própria, só que eu não tinha dinheiro. Aí eu participava de um GC e esse GC fechou. Olha o que aconteceu, esse GC fechou. Eu falei: Aí ela falou: Deus colocou no meu coração de eu abrir a minha casa para fazer um GC. Só que eu tinha muita vergonha, que minha casa era simples, humilde. Eu ficava com vergonha de receber as pessoas lá. Não abri. Deus usou uma pessoa que olhou para mim e disse: se você abrir a porta do que é pequeno, Deus vai te dar o que é grande. Ela falou: pastor, depois dessa palavra eu abri a minha casa, abri a porta da minha casa, virou um GC lá, e Deus começou a trabalhar. Saio eu para ver uma casa, pastor, sem dinheiro nenhum. Fui ver a única casa que o corretor disse: olha, dentro do que você me falou de valor é essa daqui. Ela disse: viu, pastor, não gostei. Falei: eu sei que é isso, irmão. Eu falei: mas não tem outra? O corretor falou para ela: olha, dentro do que a senhora disse só tem essa. Aí ela: mas não tinha dinheiro nem para aquela, pastor. Aí me aparece uma outra que valia 5x, 5 vezes o valor da primeira, que ela já não tinha dinheiro para a primeira. Aparece uma 5 vezes mais cara. Ela falou: pastor, falei, vou lá ver, né?
Pastor, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, eu conheço essas histórias. Pastor, eu apaixonei na casa. Eu falei, Ela, pastor, eu falei, é essa. O corretor virou para ela e perguntou, quanto que vocês têm de entrada para o casal? Sabe qual foi a resposta dela? A minha entrada é uma promessa. Porque eu não tenho dinheiro, mas tenho uma palavra. Eu não tenho dinheiro, mas tenho uma promessa. Eu não tenho dinheiro, mas tenho fé para colocar em ação e ver aquilo que Deus me prometeu. Resultado, ela comprou a casa sem ter R$1 no bolso. Deus abriu as portas, abençoou. Semana passada ela estava aqui me mostrando o vídeo. Pastor, tá aqui minha casa, com churrasqueira, com forno a lenha, com área de lazer. Ei, meu lindo, eu vim nessa noite só para provocar a sua fé e te dizer, vai lá ver, vai lá ver. Você quer abrir a sua empresa, quer expandir o seu negócio, veja quanto é aquele terreno, veja quanto custa aquele galpão, veja quanto é aquela sala. Ai, pastor, eu sonho com aquele carro, mas é caro. Vai lá ver. Pastor, eu sonho com aquela faculdade, mas é cara. Vai lá ver. Escute, eu não estou dizendo que tudo que você for ver Deus vai te dar. Eu estou te dizendo que se você tem uma palavra de Deus, tudo que Ele te mostrar, Ele vai te entregar. Pastor, da onde? Eu sou pai, homem, falho e humano. Eu nunca mostrei um chocolate para o John só para dar vontade e água na boca dele. Todas as vezes que eu mostro um chocolate para ele, é para ele comer. Todas as vezes que eu mostro um brinquedo para ele, é para ele brincar. Tudo aquilo que eu permito meu filho ver, é porque eu estou pronto para entregar. Sacode esse crente que está do seu lado e diga para ele, se você tem uma palavra, e se Deus quer te mostrar, sacode ele e diga, prepara, Deus vai te entregar. Eu vim pregar para alguém, eu queria alguém para receber. Se tiver fé para ver, Deus tem poder para te entregar. Aleluia. Vai lá ver. Eu quero dizer que eu inaugurei a estação. Eu vou começar a pegar algumas pedrinhas no chão da Barra da Tijuca. Pastor, tem dinheiro? Não. Se eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu não saí de Cabo Frio porque queria. Eu não vim para Barra da Tijuca porque eu queria. Eu vim para cá por causa de obediência. Eu vim para cá porque Deus me chamou. E enquanto Deus me mantiver nesse lugar, eu vou pregar, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com amor. Mas eu tenho uma boa notícia: a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. O que vai crescer não é a placa da igreja e nem o nome de um pastor. O que vai crescer é o reino de Deus avançando. Eu creio no avivamento na Barra da Tijuca. Eu creio no avivamento no Rio de Janeiro. Se você crê nisso, coloque-se de pé no seu lugar. Sai pra ver. Pastor, mas é difícil, você ainda não foi ver. Pastor, mas não dá, você ainda não foi dar uma olhada. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Olha o que vai acontecer. Aleluia. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha o que vai acontecer. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus não está dizendo: Abraão, eu vou te dar uma bênção. Deus está dizendo: e você será uma bênção. Pastor, o que é isso? É entender que Deus não quer te dar bênçãos,
Deus quer fazer de você uma bênção. O que isso significa, pastor? Onde você chega, a bênção de Deus chega. Onde você pisa, a bênção de Deus chegou lá também. Porque Deus não quer te colocar uma bênção na sua mão. Deus quer fazer de você uma bênção e um canal de bênção para os outros. Eu quero declarar e profetizar, ainda essa semana, Deus te usará como uma bênção na vida de alguém. Quando você chegar, vão ter que dizer: a bênção chegou, a bênção chegou, a alegria chegou agora, a paz veio junto. Ei, Deus fez você uma bênção. Repete comigo assim: bênção não é o que eu recebo. Diga: bênção é quem eu sou. Por isso não é você que precisa do salário daquele emprego, é aquela empresa que precisa da bênção que você carrega. Não, você não pegou, eu vou repetir. Não é você que precisa do salário daquele emprego, é aquela empresa que precisa da bênção que você carrega. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, por meio de você, por meio de você, Abraão, o que eu tenho para fazer não é só em você, é por meio de você, é através de você. Abraão, eu não quero fazer para você, eu quero fazer a partir de você. Todos os povos da terra serão abençoados. E a chave está aqui. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, sem duvidar, sem questionar, talvez até sem entender, sem mapa na mão, mas com uma palavra. Pastor, por quê? Essa é a diferença básica. Jonas recebe um destino claro, mas escolhe fugir. Abraão não sabe nem para onde que está indo, mas decidiu obedecer. Agora olha o que o texto diz. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Com 75 anos recebeu a promessa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Todas as mentiras do diabo que tentam te convencer de que não dá mais tempo, de que você perdeu o time, de que já passou, de que é tarde demais, vão sendo jogadas por terra nessa noite. Porque se Abraão com 75 anos recebeu a promessa e começou a obedecer, você não faz ideia do que Deus tem para fazer na sua vida. Porque a Bíblia diz que os jovens terão visões, mas os velhos sonharão. Abraão com 75 anos recebendo uma promessa e caminhando em obediência, ensina para nós: nunca é tarde para recomeçar. Se você crê nisso, aplauda Jesus no seu lugar. Tem uma música que eu gosto muito que diz: rendido estou, toma-me em tuas mãos. Você pode levantar suas mãos aos céus. Essa é uma noite de entrega, de rendição. Quem sabe até hoje você viveu a sua vontade, do seu jeito, nos seus caminhos, mas Deus está dizendo hoje: entrega tudo para mim. Deixa eu te tirar de onde você está. Sai desse lugar hoje. Vem viver o centro da minha vontade, diz o Senhor. Vem experimentar os sonhos que eu tenho para você, diz o Senhor.